pertencem a esses homens de interior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar de autoridade para com estranhos que os chamariam a ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido. Sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios mane leite e mel. Se o coração do homem alguns está associado só à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós escolhemos esse tema do Evangelho, do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, o tema afabilidade e a doçura, porque hoje o nosso palestrante vai conversar conosco sobre um personagem, um companheiro nosso, muito conhecido de todos nós, que nos deu grandes lições na vida e grandes lições acerca também da afabilidade e da doçura. Então, o tema da nossa palestra hoje, da palestra do nosso irmão Nazareno, que é conhecido de todos nós, ele vem falar para a gente sobre Chico Xavier e ele vai trazer para nós lindos casos de Chico Xavier. Caros amigos, muito boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui no Portal da Luz, privar da convivência amiga de companheiros tão dedicados, em especial a Ana, a Alba e o Robert, que são meus colegas de trabalho. Aliás, eram. Alguns deles já aposentaram, não é? E poder estar aqui ao lado da Angelina e de tantos outros companheiros que às vezes preferem não ser citados, né? Então vamos em frente. Hoje, como nós estamos no mês de abril, e no dia 2 de abril de 1910, nascia na Terra Francisco Cândido Xavier, nós vamos falar rapidamente, o tempo é muito curto, para falarmos sobre esse homem que tem uma vida e uma obra extraordinárias. Não precisaríamos ficar meses aqui falando sobre Chico Xavier para narrar pelo menos os principais fatos, e a gente vai passar rapidamente na biografia e tentar ver alguns lindos casos ou algumas questões importantes que precisam ser conhecidas de todos nós, não é? Ela faz parte de um seminário chamado Chico Xavier, um homem chamado amor. Então, para começar, um poema psicografado por ele, do Espírito João de Deus, do livro A Luz da Oração, da editora O Clarim. Prece da gratidão. Senhor Jesus, pela bênção de tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho, que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave, da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime, de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo o que nos reserves, à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. E a gente acrescentou,
pelo nosso irmão querido, a quem temos muito amor, Francisco, que se fez cisco. Bendito sejas, Senhor. Então a gente fez esse acréscimozinho na prece da gratidão de João de Deus, do livro A Luz da Oração. Bom, meus amigos, há muitas obras sobre Chico Xavier, mais de 300 biografias e livros tratando sobre este homem extraordinário. A gente não vai poder citar todos, mas quem quiser ler um assim que traz um resumo bem completo, que traz os principais casos, talvez os mais importantes, dentre muitos, curiosamente é de um francês, Michael Ponsardin. Eu não sei se é assim que pronuncia, você me perdoe. Eu não sei nada, absolutamente nada de francês, não é? E foi publicado pelo CEI, o Conselho Espírita Internacional, que é filiado à Federação Espírita Brasileira, aliás, a Federação ao Conselho, tem dezenas de países participantes, e se chama Chico Xavier, o Homem e o Médium. Tá? Tem disponível nas livrarias, tem também, inclusive, nas livrarias eletrônicas, no formato eletrônico, na Amazon.com, entre outras. Tá? Há muitos outros. Há também um mais famoso, talvez, o Lindos Casos de Chico Xavier, do nosso querido Ramiro Gama. Essa é a capa talvez mais conhecida de vocês. Essa aqui é a capa mais recente que eu andei pesquisando na internet. Também maravilhoso, tá? Tem muita coisa bacana, mas esses dois são muito interessantes. E o Pinga Fogo com Chico Xavier, que todos nós devemos conhecer. Devemos que agradecer a DVD Versátil do nosso querido Oceano Vieira de Mello, que ele remasterizou aqueles dois programas, ambos foram em 71, tá? Não é um 71, outro 72, não. Um foi de dezembro, por isso, na época de Natal. Então, são dois programas que tinham 1h30 de duração, mas a audiência foi tão grande que se estenderam por 4 horas. A maior audiência registrada, diz o jornalista Saulo Gomes, que se tem notícia do Ibope do nosso país, da televisão. Então, vale a pena conhecer. Ali Chico Xavier é entrevistado, tem disponível inclusive no YouTube, mas sugiro também comprarmos, adquirirmos o DVD, prestigiarmos essas iniciativas maravilhosas sobre a vida e a obra deste homem incomparável. Não é? Primeira coisa, eu tenho certeza que Chico Xavier, que ele sempre ficava muito envergonhado diante de qualquer homenagem, de qualquer lembrança, ele gostaria que nós lembrássemos disso, que nosso modelo, que nosso guia na doutrina espírita não é Francisco Cândido Xavier, é Jesus de Nazaré. Assim diz o Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec interroga qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para servir-lhe de modelo e guia para a humanidade. E os Espíritos respondem, vede Jesus, ou Jesus, dependendo da tradução. E ali a gente tem um comentário de Kardec. Mais tarde, na Revista Espírita, nós vamos ter informação que Jesus é um Cristo, é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus já era um Cristo antes da formação da Terra, que se estima 4,5 bilhões de anos atrás. Então, ele não quer que a gente esqueça de Jesus de Nazaré. E alguns biólogos vão dizer que Chico não era um anjo, não. Chico Xavier não era um anjo. Mas ele foi um homem aqui na Terra que viveu como um anjo. Ora, pessoal, um anjo viver como anjo é fácil. Agora, um homem viver como anjo é para muito poucos de nós, não é? Então, a gente ter essa consciência e a importância. Então, lembrar que ele era de uma família de 9 filhos. O seu pai, quando sua mãezinha, quando ele tinha apenas 4 anos de idade, Maria São João de Deus desencarna, não tem como cuidar das crianças, ele era operário e também vendedor de bilhetes de loteria, ele vai dispersar as crianças com amigos, com padrinhos, com parentes, e Chico Xavier vai ser criado durante algum tempo pela sua madrinha, Dona Rita de Castro, uma professora, que alguns até atacam essa senhora, e eu não faria isso. O Chico nunca fez isso. Ele dizia que essa madrinha foi sua instrutora. E se a gente analisar, ela foi mãe adotiva do menino Moacir. E quem adota uma criança, certamente tem bom coração. E ela, além disso, vai
adotar, durante aquele tempo, o Chico, como se fosse para o resto da vida. Não se sabia que mais tarde o senhor João Cândido Xavier iria casar-se novamente, e a gente vai já falar daqui a pouco. Não vou falar muito aqui não, tá? Mas só para vocês saberem como foi. A infância dele muito difícil. Essa senhora não compreendia, ela era muito católica, não compreendia como aquela criança dizia que estava vendo espíritos, vendo pessoas que ninguém via. E ela achava que ele estava com o demônio no corpo e, portanto, lhe aplicava surras com varas de marmelo todos os dias. Espetava-lhe um garfo no abdômen, não é, para ver se ele parava de ver aquelas coisas, e o menino Moacir, que era meio traquinas e aprontava algumas com o Chico, ele acabava pagando o pato daquela história, tá certo? E o caso mais conhecido deles é que o Moacir vai certa vez ficar com uma ferida na perna que não sarava. Nós não tínhamos ainda o antibiótico naquele interior do Brasil, em 1924, 1925, e a penicilina demorou para chegar nas regiões mais carentes do nosso país, e ela, desesperada já, pergunta a uma senhora que fazia simpatias, e ela disse: olha, o que vai curar essa criança é um menino lamber a ferida várias noites de sexta-feira. Ela olha para o Chico: ele serve? Serve. E o Chico então começa a sofrer, vai até ali o quintal, onde havia bananeiras, onde ele via e conversava com a sua mãezinha, e chorando, e vai dizendo, ela diz: Chico, meu filho, obedeça a sua madrinha. Mas mamãe, a senhora acha que vai curar a ferida? Não, mas nós aplicaremos remédio espiritual e ele vai ficar curado. E ela vai ficar tão feliz com a sua obediência que vai tratá-lo melhor. Aquilo era para preservar Chico, para que ele não fosse açoitado de modo a prejudicar, por exemplo, o seu braço, que mais tarde iria psicografar dezenas, milhares, centenas de milhares de páginas. A gente não tem esse número exato. Então vejam o que é submetido o nosso querido Chico, desde pequenino, lamber feridas. E quando na casa espírita talvez alguém faz uma crítica justa, necessária, uma correção que nós precisamos, porque crítica é faxina, diz Emmanuel, o que acontece? A gente abandona a casa espírita, abandona às vezes o movimento espírita, a doutrina espírita, porque fizeram uma corrigenda. A gente não pode ser criticado nem um pouco, mas Chico Xavier tem que lamber feridas. Claro que nós somos muito melhores que Chico Xavier, não é assim? Então já fica a primeira lição para nós, tá certo? E curioso que ele então, quando vai casar-se com Dona Cidália, você sabe qual foi a exigência que ela fez para se casar com ele? Olha, seu João, eu me caso com o senhor, mas desde que o senhor traga de volta para morar conosco todos os seus 9 filhos que estão espalhados pelo mundo. Será que a gente faria isso? Ia casar com uma pessoa, provavelmente ter filhos, como ela teve 6 filhos com ele. A gente ia chamar os 9 enteados que estavam para a gente tomar conta, ter trabalho. Olha a grandeza de Dona Cidália Batista. Foi realmente um anjo. Quando ela aparece para Chico com um camisolão, ela abraça, o levanta e percebe a ferida no seu abdômen, e ela vai dizer: Chico, nunca mais ninguém vai bater em você. Você sabe quem eu sou, Chico? Sei sim. A senhora é o anjo que minha mãe disse que Deus enviaria para tomar conta da gente. E ele então vai ter muito carinho por Dona Cidália Batista, que era realmente uma mulher maravilhosa. E, para a sua infelicidade, ele, ainda jovem, com apenas 17 anos de idade, vai ficar órfão pela segunda vez. Dona Cidália Batista, aquela mulher extraordinária, ela, pressentindo a chegada da irmã morte, vai chamar Chico e dizer: sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos aí, semeados por aí e entregues a terceiros. Ele então promete a ela que vai tomar conta, e ele vai dizer, alguns seus biógrafos relatam, que foi a noite mais angustiosa de Chico Xavier, porque ele pressentia que realmente ela ia desencarnar. E ela era realmente aquele anjo bom, a sua segunda mãe. Ele não chamava de madrasta, ele chamava de sua segunda mãe. Olha que exemplo bonito também.
E ele vai assistir ela desencarnando. Curiosamente, que são apenas imagens da internet, tá? Quando ela está sendo velada, em casa as pessoas eram veladas, não é, nas suas residências, Chico vai perceber descerem do céu como se fosse uma estrada luminosa, e aquela senhora simples, de poucos conhecimentos, uma dona de casa que a gente não valoriza, não é? Ela recebia a visita de 12 entidades angelicais aladas, que quando desciam, se aproximavam dela, davam um beijo em seu corpo e retornavam. 12. Quando terminou a última de beijá-la, ela saiu do corpo, lúcida, olhou para Chico, despediu-se dele, e quando sai do corpo, ele percebe que ela era também uma daquelas entidades aladas, um espírito luminoso que retorna ao mundo maior. Vejam que às vezes a gente valoriza uma pessoa por isso, por aquilo, ou porque dá palestra, é uma grande bobagem. As mães, como as mães são grandiosas, como essa missão é maravilhosa, como a gente tem que ser gratos pelas nossas mãezinhas, não é? Então fica aí o exemplo também de Cidália Batista. Ele vai participar da sua primeira reunião mediúnica, não? A gente vai correr, só que antes é importante registrar isso. Quando a sua irmã está com obsessão e o pai, sem saber mais o que fazer, já não tinha mais solução, resolve levá-los para um casal de espíritas na cidade vizinha, o casal Perácio, quando chega lá, Chico começa, ela vai melhorando, e eles dão para ele, não é? E naquela noite, aliás, ela pergunta, Dona Carmen Perácio, Chico, você já psicografou? Ele não sabia nem o que era psicografar. Ela lhe dá um lápis e um papel, e naquela noite o telhado da casa desaparece, e ele entra em contato com o mundo dos espíritos. Começa a escrever velozmente, e sua mãe, Dona Maria São João de Deus, vai escrever: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres, e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você os seus novos caminhos. Que livros eram estes? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, eu não conheço maiores tesouros de luz do que essas 2 obras, porque o Espiritismo vem resgatar novamente o Evangelho de Jesus em toda beleza, em toda pureza, de maneira clara, fácil, lógica, de todos nós entendemos, e ele vai sempre ter esses 2 livros na sua mesa, nas suas psicografias. Em 31 foi um encontro com Emmanuel, vocês já devem ter ouvido falar, não é? Às margens de um açude, ele vai encontrar com aquele que seria o seu mentor espiritual e ia coordenar sua tarefa mediúnica até o final da vida, aos 21 anos de idade. Vocês lembram quais foram as 3 solicitações de Emmanuel quando encontra com Chico? Vamos ver aqui, não é? Eu transcrevi, porque eu falo e o pessoal não acredita. Então eu vou ler para vocês, do livro Linha dos Casos de Chico Xavier de Ramiro Gama. Disciplina. No fim de 31, Chico à tardinha orava sob uma árvore junto ao açude, pitoresco local na sede de Pedro Leopoldo para o norte, quando viu a pequena distância uma grande cruz luminosa. Pouco a pouco, dentre os raios que formava, surgiu alguém. Era um espírito simpático, envergando túnica semelhante à dos sacerdotes, que lhe dirigiu a palavra com carinho. Não se sabe o que teriam conversado naquele crepúsculo, mas conta o médium que esse foi o seu primeiro encontro com Emmanuel na vida presente. E acentua que, em certo ponto do entendimento, o orientador espiritual perguntou-lhe: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Qual a resposta? As 3 coisas que ele pergunta, que ele pede: disciplina, disciplina e disciplina. Todo mundo repete isso, não? Está errado. Aí eu tenho que trazer o livro e mostrar, porque o povo não acredita, não é isso que está escrito. Vamos lá, vamos ver aqui a transcrição na íntegra. Sim, se os bons espíritos não me abandonarem, respondeu o médium, não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Então o que Emmanuel pediu? Trabalhe, estude e se esforce no bem. Isso é o mais importante, pessoal, tá? Disciplina é muito importante. Aí é que vem a história da disciplina depois. Ó. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Tornou Chico.
perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro? A resposta veio firme: disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina. Então vejam que Emmanuel não veio revogar o mandamento maior de amar a Deus, não. Disse que Chico tinha que trabalhar muito, se esforçar no bem e estudar, mas para isso ele precisava de muita disciplina, senão ele não dava conta de escrever 507 livros na sua lavra mediúnica. 507 é o número atual, segundo os seus biógrafos, tá? Então vejam que a disciplina é muito importante, mas não podemos esquecer o trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem, tá joia? Esquece muito, até eu acrescentei por minha conta aí. E aí termina o livro. Então, lembrar disso, que é muito importante. E aí Emmanuel vai dizer: Chico, então nós vamos iniciar nossa tarefa com uma produção de 30 livros. E aí Chico, que não tinha dinheiro para comprar um lápis, ficou pensando: meu Deus, será que meu pai, que vende bilhetes de loteria, vai tirar na sorte grande? E aí Emmanuel capta o seu pensamento e vai dizer: Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Olha que coisa. Então, sorte grande qual é? Trabalho com a fé viva na providência de Deus. Não vamos esquecer isso não, tá? Muito importante, não é? Então, olha que coisa. E aí depois vieram 30 livros, séries de mais 30, séries de mais 30, séries de 60, séries de 100 livros, até esse número que nós temos hoje. Na sua morte havia 412, mas alguns foram publicados posteriormente, tá? E olha a luta de Chico Xavier, aconteceu o quê? A morte daquele que era o seu braço direito, José Xavier, né? Esse aqui, daqui da ponta, que era o presidente do Centro Espíritas que ele haviam fundado, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, não é? Eram 9 integrantes, vários desencarnaram, alguns precisaram viajar, e Chico vai ficar sozinho. Inclusive ele vai, não é, encerrar as atividades do centro, e Emmanuel disse: Chico, por que você está encerrando as atividades? Emmanuel, mas não tem ninguém para a gente falar. Não, Chico, nós todos, os espíritos, também precisamos do Evangelho de Jesus. E aí ele ficou, não é, fazendo ali as suas preleções, seus estudos, falando para somente os espíritos desencarnados. E aí, se ele já tinha fama de maluco, quem passasse e visse aquele homem falando sozinho, não é? Então vejam cada coisa que Chico Xavier passava, não é? Então não desistam de fazer o evangelho lá, dizendo que você está sozinho, não. Nós nunca estamos sozinhos, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, diz o Espírito humano, mas muita luta. E o que acontece mais? Além disso, a sua cunhada, a dona Geni, a esposa de José Xavier, tinha 2 crianças pequenas, uma delas com paralisia cerebral. Ela tem um surto psicótico e precisa ser internada no hospital psiquiátrico. E agora? Chico está chorando, está lá sofrendo, porque 2 crianças pequenas, uma com paralisia cerebral, era cega, surda, com uma série de limitações. Chico teve que tomar conta da criança e está chorando. E Emmanuel então aparece: Chico, por que você está chorando? Emmanuel, você não vê a situação que ficou a nossa cunhada? Viúva, com 2 filhos pequenos e agora internada no hospital psiquiátrico? É, Chico, mas imagine que a terra é o palácio da justiça. A lei, e nós somos seus serventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Então, Chico, esta era a expiação que a nossa irmã precisava passar. E ela está nas mãos dos nossos competentes irmãos médicos. E, aliás, eu nunca vi você chorando pelas outras 200 senhoras e jovens que estão lá naquele mesmo manicômio. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. E aí Chico então enxuga as lágrimas e vai ainda visitar mais ainda os hospitais, ajudando a todos. E está aqui, eu esqueci que tinha uns slides. E quem vai cuidar dos 2 filhos da dona Geni, quando ela esteve internada? Ela retorna depois, ficou, parece que cerca de 2 anos fora. Chico Xavier. Enquanto que com a mão ele balançava o berço do bebezinho, com a outra ele psicografava. Olha o que esse homem era capaz de fazer, não é? Tanta coisa. E houve vários escândalos na vida de Chico Xavier.
Não é? Algumas pessoas me perguntam: Nazareno, por que o Brasil, o maior país espírita do mundo, por que não é a França, onde Kardec nasceu, a doutrina não é, foi publicada pela primeira vez? Meus amigos, isso não é absolutamente relevante. Onde foi que Jesus nasceu? Naquela região ali conhecida como Terras de Israel, a Palestina, não é? Lá nós temos cristianismo? Não. O que nós temos lá? Judaísmo e islamismo. O cristianismo não floresceu onde Jesus viveu. Onde Buda nasceu na Índia, em Kapilavastu, nós temos budismo? Não. Na Índia, 95% são hinduístas. Ele vai florescer em outros lugares. Então, a mesma coisa. A doutrina nasce na França, mas é transportada para o Brasil. E aqui nasceram os grandes divulgadores, Bezerra de Menezes, muitos outros, Ivone Pereira, etc., mas, sobretudo, Francisco Cândido Xavier. Porque foram 75 anos de mediunidade com Jesus, as obras extraordinárias e muitos escândalos, como a gente vai ver aqui rapidamente alguns deles. O primeiro grande escândalo, qual foi? O livro Parnaso de Além Túmulo. 56 poemas de poetas brasileiros e portugueses desencarnados, numa época que não tinha televisão, pessoal. Em 1931 não havia televisão. O que tinha? O suprassumo da intelectualidade era a literatura. E o mais suprassumo ainda, o melhor da intelectualidade, era a poesia. E aquele menino que só estudou até a 4ª série do 1º grau, né? Pobre, mulato, muito simples, vai psicografar dezenas de poetas brasileiros e portugueses com toda a riqueza de todo o estilo. Foi um escândalo, meus amigos, na época, não é? Então, o próprio Humberto de Campos vai dizer que o estilo é igual, perfeito, direitinho, não é? Monteiro Lobato vai dizer que ele merece quantas cadeiras da Academia Brasileira de Letras ele quiser, não é? Então, um grande Humberto de Campos. E ainda tem outro escândalo, porque 2 anos após, Humberto de Campos desencarna, morre. E 2 anos depois, ele retorna psicografando através do Chico Xavier. Foi outro escândalo. E a própria família de Humberto de Campos vai entrar contra a Federação Espírita Brasileira na Justiça e contra o Chico, pedindo os direitos autorais, que, aliás, Chico jamais ficou com 1 centavo sequer. Todas essas obras, os direitos autorais, eram em cartório registrados e doados para instituições beneficentes. E aí foi aquele escândalo. Agora, como é que o juiz vai decidir? O juiz tem que dizer: olha, não, a carta realmente é do espírito, então existe mediunidade, o que ele falar? E dá para a família ou não? Foi aquela confusão, foi noticiado até no exterior. E aí vem a sentença, dando grande causa a FEB e a Chico, dizendo que a obra atribuída aos espíritos desencarnados, atribuída ao morto, não pertence à família. E Chico sofreu muito com aquilo também, mas graças a Deus deu tudo certo. Olha que escândalo. Aí depois o livro Nosso Lar, que foi outra confusão, porque a gente tem muitas informações de Allan Kardec nas obras básicas, no livro Céu e Inferno. Ele entrevista 66 espíritos que vêm dizer como é que foi o seu passamento, a sua morte, e o que encontraram do lado de lá no mundo espiritual, mas nunca com tantos detalhes como no livro Nosso Lar. E aí foi aquela confusão, muitos espíritas não aceitaram, não é? E aí vale a pena conhecer, ler esta obra. O filme, pessoal, é maravilhoso, não é? Valeu a pena, parabéns ao nosso querido Wagner de Assis, mas o livro é muitíssimo mais rico, tem 1000 vezes mais informações do que um filme de apenas 100 minutos, então leiam esta obra também, extraordinária. Aí outro escândalo, 2 jornalistas brasileiros, o Davi Nassi e o Jean Amazon, da revista O Cruzeiro, que era de maior circulação à época, o que é que eles fazem? Se fingem de estrangeiros e, com a ajuda de um amigo, se portando como intérprete, vão até Chico Xavier e tentam entrevistá-lo. E ele aceita. E fotografam, não é? De maneira, inclusive, em posições indelicadas, constrangedoras. Essa foto, por exemplo, é dentro da banheira. Chico Xavier. Eles publicaram, então, a revista, querendo demonstrar que Chico Xavier era uma pessoa com problemas mentais, que não era uma pessoa, não é, no pleno gozo das suas faculdades mentais. Foi um escândalo essa publicação. E Chico fez tudo direitinho, atendeu tudo que eles pediram. E aí depois teve um grande susto para eles, porque, não é? O Jean Amazon, ou foi o Davi Nassi, não me lembro, não é? Disseram,
ele ligou um para o outro e disse: olha, Jean, você viu a dedicatória que o Chico deu nos livros que a gente ganhou dele? Não, nem abri. Abra. Quando eles vão abrir a dedicatória, que tem escrito: ao nosso querido Davi Nasser, ao nosso querido Jean Amazon, ou seja, Emmanuel sabia, psicografou através do Chico, e mesmo assim ele submeteu tudo aquilo. Mas já estava publicada a revista, aquela confusão. E Chico chorando, graças à repercussão da revista, um movimento espírita todo muito constrangido também com aquela matéria. A revista Cruzeiro, infelizmente, fez matérias sensacionalistas, e o Chico está lá chorando. Então Emmanuel aparece: Chico, por que você está chorando? Você tem que agradecer. Jesus foi para a cruz, você foi só para o Cruzeiro, que era o nome da revista, né? O Cruzeiro. E aí ele sorriu, e isso é verdade, olha que diferença minha para Jesus, não é? E aí tocou o barco. Quantas lições, meus amigos, Chico Xavier vai trazer para todos nós. Outro escândalo: mortos inocentando vivos. Imagine, vários casos, 3 casos principalmente: José Divino Nunes, José Aparecido Branco, de um bancário chamado Francisco João de Deus. Não é? O que aconteceu? Além de ter o processo criminal, uma carta do Chico Xavier psicografada do espírito assassinado do amigo lá, o Maurício Garcês, ou então da noiva, etc., da ex-miss Campo Grande, também foi assassinado. Não é? Teve esse problema. E aí vem o espírito contando os detalhes da história, confirmando com toda a investigação, e ao mesmo tempo dizendo que não foi culpa, não houve realmente o dolo da pessoa, foi um acidente. E aí, nos 3 casos, foi noticiado internacionalmente também que o juiz inocentou as pessoas por conta de uma carta psicografada. Olha quanta coisa com o Chico, não é? Então a sua missão qual era? Era a divulgação, né? São mais de 500 livros, alguns com mais de 500 páginas, como é Paulo Estevam, e muitos outros, são bem volumosos, milhares de cartas psicografadas. A gente não tem esse número, pelo menos eu não consegui até hoje, não é? E as suas maiores lições? Bom, a alegria e o amor. Seus biógrafos vão dizer que a maior característica de Chico Xavier não era humildade, não, era a alegria de viver. O seu amor ao semelhante, o respeito a todos, não ficava dando lição de moral em ninguém, mas sempre ajudando as pessoas, o seu trabalho na caridade. Meus amigos, eu acho que ninguém trabalhou tanto quanto Chico Xavier, eu não tenho notícia, talvez Irmã Dulce, ou talvez Madre Teresa, mas Chico trabalhou muito, ele dormia muito pouco, não é? A sua modéstia e humildade, porque às vezes a pessoa tem a falsa modéstia. Não, ele era modesto mesmo, ele era muito, muito humilde. Quando a pessoa vinha elogiar, ele dizia: oh, meu filho, eu sou não, meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o cisco de Deus, não é? Era o cisco. Tem muitas e muitas histórias sobre o nosso querido Chico. E aí tem a lição do verme. Um dia ele está se comparando a um verme. E aí quando ele chega em casa, Emmanuel vai dizer: Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não, viu? Uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando. O verme cumpre muito bem o seu dever, Chico. E não somos todos nós que cumpramos a nossa tarefa tão bem quanto o verme cumpre o seu trabalho. E aí disse: uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme, menos do que um verme, não é? Mas ele fazia realmente de coração, ele não se achava merecedor. Quando psicografava as obras, tem uma época que ele começou a chorar, se achando indigno, se achando como se fosse um ladrão. E aí o espírito Neolúcio vai dizer: não, Chico, aí contou a história do burrinho, que trazia, não é, os mantimentos de uma cidade muito rica para uma cidade de muita necessidade material, levando remédios, levando alimentos, etc. E um burrinho bem adestrado saía sozinho de uma cidade a outra, sem que ninguém o levasse. E aí ele disse: Chico, está vendo? Você é esse burrinho. Aí ele ficou feliz: então eu fico feliz de ser o burrinho. E aceitou então o carinho das pessoas, que as pessoas elogiavam a ele, o que é natural, não é? E quantas doenças Chico Xavier teve? Vamos ver só algumas aqui, eu não vou falar todas para ninguém ficar com depressão. Olha, estrabismo da vista, não é? Ele era estrábico, teve deslocamento do cristalino com cerca de 21 anos, deixando praticamente cego de um dos olhos, labirintite crônica, 2 infartos, não é?
paradas cardíacas, angina pectoris, dor muito forte no peito, 2 pneumonias graves que o levaram ao hospital, uremia, problemas na próstata, hérnia, etc. E jamais deixou de trabalhar. E até mesmo quando estava no hospital, dava grandes lições para todos que ali se encontravam. Né? A gente já está ali com uma gripezinha, apesar que a gripe às vezes a gente tem que evitar o contágio, mas já abandona, não vai para o trabalho, nós já inventa alguma desculpa, a gente é meio atrapalhadinho. Vamos aprender com os casos de Chico Xavier. Eu posso falar até que horas, Ana? Mais 5 minutinhos? E depois dá o recadinho, né, do congresso. Faculdades mediúnicas, vidência, audiência, telepatia, desdobramento, psicografia, xenoglossia, falar em outros idiomas. Ele psicografou em árabe, dezenas de idiomas, em árabe antigo, que somente um casal de hebreus, de judeus que receberam a carta, entenderam, ele não entendia nada, a xenografia, escrita especular, que você tem que colocar diante de um espelho para poder ler a psicografia, psicometria. Um dos seus biógrafos disse que teve época dele receber 2.000 cartas por mês. E ele pegava as cartas, nem abria, só tocava nas cartas assim. E aí o seu biógrafo disse: mas Chico, você nem abre a carta, como é que você sabe o conteúdo? E olha a humildade deles: meu filho, eu não sei o que acontece comigo, mas quando eu toco na carta, eu já aprendo todo o seu conteúdo. Então era a psicometria, só de tocar o objeto ele já sabia o conteúdo, a mensagem que a pessoa está fazendo. Receituário homeopático, purificação da água, não é? Muitos casos de curas, inclusive, né? Aliás, as cartas consoladoras foi o que mais marcou Chico, o Correio do Além, com riqueza de nomes, datas, detalhes desconhecidos dos pais, assinatura idêntica em alguns casos, como foi o caso lá, não é? Que virou até um trabalho de psicografia, de um perito na área de grafoscopia sobre a psicografia diante dos tribunais. Manuel Tipone tem muitos casos interessantes também. A mediunidade de cura, muitas pessoas ficaram curadas, mas ele sempre despistava, dizia: não, meu filho, sua prova já tinha acabado, foi seu merecimento. Para alguns ele teve que dizer: não contem a ninguém o que vocês viram aqui, pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado. Então a missão dele não era fazer curas de corpos, mas sim de psicografar obras para todos nós. E até materializações. Ele funcionou como médium de materializações em algumas sessões. Era muito amigo de Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, não é? Participou de muitas sessões de materializações, mas quando ele estava lá trabalhando, certa vez ele ficava muito cansado, muito debilitado, é muito desgastante e, aliás, muito perigoso para o médium esse trabalho. Um dia, não é? Naquelas materializações extraordinárias, Arnaldo Rocha, um de seus biógrafos, vai dizer que, muito amigo de Chico, vai dizer que aparece um espírito com um achote com cerca de 1,90 m de altura. Era Emmanuel. E vai dizer: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir deste momento, destas reuniões. E aí ele vai se dedicar somente ao trabalho da psicografia, da caridade e, sobretudo, de vivenciar o Evangelho de Jesus. Quando ele desencarna, pessoas de várias religiões, não é, o procuram para agradecer, procuram e dão demonstrações públicas como ele era querido por todos. Não é porque ele era espírita, não era porque ele era médium, era porque ele era um homem bom, era o homem de bem que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, vivendo o Evangelho com toda a sua beleza. Quais são os remédios contra a obsessão, Chico? Ele vai dizer que o primeiro e mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec, que às vezes a gente nem lê, não é? O estudo das obras, o primeiro e mais importante. Em outra oportunidade ele vai dizer que o primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus, e o segundo é o serviço, é o trabalho no bem, pelo qual nos esquecemos de nós mesmos. E aí vem a verdadeira cura para todos nós, não é? Então ele fala: antes de insistir, trabalhe muito até você cair desmaiado. Quando a gente desmaiar de cansaço, de tanto trabalhar, eles, os obsessores, não poderão nos pegar. Esse é o Chico, não é a figura. Ganhou vários prêmios como cidadão honorário de várias cidades, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981
Eu não sei se agora são 2 ou 10 milhões de assinaturas, tá? Vou ficar devendo essa confirmação. Foi eleito mineiro do século, mesmo com muitos mineiros conhecidos, o maior brasileiro da história e até o maior brasileiro de todos os tempos em enquetes promovidas até por cadeias de televisão nacional. Não é? Então vejam como Chico Xavier foi querido, vencendo, por exemplo, de Irmã Dulce, de Santos Dumont, de muitos outros grandes vultos do país, como Juscelino Kubitschek, os mineiros, sobretudo, que a gente tem muito carinho por todos eles também. E a sua desencarnação? Ele vai pedir a Jesus que desencarnasse um dia de muita alegria no Brasil para que ninguém sofresse com a sua partida. E no dia 30 de junho de 2002, logo após a seleção brasileira ganhar o pentacampeonato de futebol, a Copa do Mundo, ele vai despedir-se suavemente do corpo, já estar todo preparado com o terno para não dar trabalho a ninguém, barba feita, e despede-se da terra aos 92 anos de idade, de dedicação ao próximo, ao semelhante. E aí deixou esse rastro de luz para todos nós, não? Então, essa foto é curiosa, foi apresentada numa palestra e o palestrante perguntou, mostrou a foto, o que foi? Chico gostava de tomar café? Está sorrindo tomando café. Eles não têm um detalhe. Essa foto foi tirada às 5 horas da manhã, depois de atender ininterruptamente por várias horas a multidão de sofredores. Chico está sorrindo, apesar de aparentemente estar muito cansado. Era o contentamento em servir, meus amigos. A alegria de servir, que serve para todos nós esse aprendizado, não é? Tem que falar. Ele dizia também, Chico, como é que você dorme tão pouco? Alguns diziam que dormia 4 horas, outros diziam que ele dormia 2 horas. Há relatos de biógrafos, hoje eu assisti uma biografia nova, que é apenas 1 hora por dia. Então vejam, ele foi cada vez mais se esforçando para dormir menos e trabalhar mais em favor do semelhante, porque ele trabalhava, ele tinha um emprego comum, como é que ele dava conta de fazer tanta coisa? E aí ele dizia para alguns dos seus amigos, eu estou treinando insônia, então, treinava insônia para poder trabalhar mais em favor dos semelhantes, né? Gente, tem muito que aprender. Qual era a maior alegria de Chico Xavier? O que vocês acham? Qual era a maior alegria de Chico? Ser médium. Olha que paradoxo, não é? Quantos companheiros fugindo da mediunidade, dessa tarefa, dessa bênção, dessa faculdade abençoada que a gente pode ajudar tantos irmãos, e ele dizia que a maior alegria era ser médium, poder ajudar os irmãos encarnados e desencarnados. Seu maior desejo, quem sabe qual era o maior desejo de Chico Xavier? Tem muitos lindos casos, que a gente vai voltar aqui depois para falar só dos lindos casos, tem muita história, tem que contar um pouquinho da história do Chico, né? O maior desejo, morar numa cidade que ninguém o conhecesse, onde ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar gestantes carentes, mãezinhas, ajudando a reencarnação. Olha como ele tinha um carinho pelas mães, como essa tarefa de receber filhos é uma tarefa abençoada, meus amigos. Nascer no planeta Terra, onde há tanto sofrimento no mundo espiritual, é uma bênção que a gente não tem notícia, não tem ideia. E nascer no lar espírita, então, que aqui é um verdadeiro lar, uma verdadeira casa espírita, é um tesouro que a gente não tem condições de avaliar. Então vamos aproveitar. Para concluir, seu momento mais importante, qual foi o seu momento mais importante? Bom, a Maíse Braga conta, ela não faz referência ao livro, não encontrei esse caso, mas ela vai dizer, há 2 versões da história, mas eu vou contar só uma, que Chico tinha sido convidado por um amigo, olha Chico, amanhã você tem que comparecer tal hora em tal local, que vai haver um recrutamento, eles estão chamando as primeiras pessoas, e você vai ganhar 3 vezes o seu salário atual. E aí ele se prepara, sai para pegar o ônibus, enquanto ele está a caminho está na parada de ônibus, vem o ônibus se aproximando, mas vem uma criança ao longe, gritando, seu Chico, seu Chico. Ele fica naquele instante, pensa, o ônibus para, ele só olha, eu atendo essa criança, e perco a oportunidade, ou eu sigo, né, com o ônibus. Qual a decisão de Chico Xavier?
deixou o ônibus ir embora. E aí aquela criancinha vem, seu Chico, ele, o que foi, meu filho, o que foi? Eu queria lhe dar um beijo. Oh, meu filho, então me dê vários beijos, não dê um só. E a criança traz uma daquelas florezinhas, desses canteiros das ruas que a gente encontra. Olha, seu Chico, eu trouxe uma flor do jardim do céu para o Senhor. E naquela hora ele tem a certeza que fez a decisão correta, porque a sua vida foi para dedicar-se aos semelhantes sempre, e não ele em primeiro lugar. E afinal, era uma criança, meus amigos, era uma criança. A dedicação desses grandes homens aos mais pequeninos, não? Como a gente também tem que ajudar os nossos irmãozinhos menores. Deixa eu ter muitos casos para contar. Dá tempo de um poema agora? Faltam 3 minutos. Acho que dá para ler um poema, não dá? Ah, era um vídeo que eu ia colocar. O vídeo demora 8 minutos. Não vai dar tempo, não. Então, pode ser? Olha aí. Isso é coisa do Chico, viu? O Chico é tão querido que aí consegue essas coisas. Vou colocar aqui o vídeo. Vocês encontram na internet. Tá? Ele se chama... eu estou sem o som aqui. Dá para colocar. Vale a pena. Palestrante prevenido tem que trazer caixa de som, tudo, né? Aqui. Vocês encontram na internet. Pode ser até como a nossa prece, porque é uma prece, chama Prece do Servidor. Pode até já servir como a nossa prece. É uma homenagem em Washington. Vocês não precisam fechar os olhos, tá? Foi apresentado durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, nos Estados Unidos, em 2006. Deixa eu só ver aqui o som. O som está alto, vamos ver se vai funcionar. É porque ele começa. Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, reencarna Francisco de Paula Cândido, mais tarde Chico Xavier. Uma família de 9 crianças, depois mais 6, 15, deixando-nos um legado de amor. E um dia às margens do açude, ele vai encontrar seu benfeitor, que vai guiá-lo com segurança na tarefa da mediunidade com Jesus, complementando a obra de Allan Kardec, Devassando o Invisível, trazendo-nos muitas e muitas informações sobre o mundo espiritual, a série A Vida no Mundo Espiritual, os romances históricos de Emmanuel, as obras de André Luiz, o seu exemplo, porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrasta as multidões. Vai psicografar milhares de cartas consoladoras dos filhinhos para suas mães, das mães para seus filhos, falando-nos que o amor nunca morre. E agora vamos com ele, a prece do servidor de Emmanuel, na voz do próprio Chico. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos. E recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda
bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre. Ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em Teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a Tua vontade misericordiosa e justa se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Essa é a prece do servidor, vocês encontram na internet, no YouTube tem também lá, tá? Tem até no meu canal. E a gente convida vocês, meus amigos, antes que a gente podia divulgar, e é importante, nós vamos ter agora, neste mês de abril, um evento muito importante, unindo várias casas espíritas do Distrito Federal, sob a coordenação da nossa querida FEDEF. É o 5º Congresso Espírita do DF. O tema central é Eu e Deus Como Estamos. Vai ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E todos vocês estão convidados. Teremos conosco vários palestrantes, como a Neuza Zaboni, psicóloga muito querida aqui de Brasília, o Jacobson Trovão de Goiás, que é muito preparado, o nosso querido Rossandro Klinge, também psicólogo espírita, não é? Bem conhecido, o Saulo César Lima, um expositor muito querido, que conhece muito a obra de Emmanuel, a Bíblia, as próprias escrituras sagradas, o Alberto Almeida, um médico, expositor também bastante conhecido de todos nós, muito querido. Teremos conosco 3 jornalistas, o Wagner de Assis, que fez o filme Nosso Lar, e que agora, dia 16 de maio, está nos cinemas com o filme Allan Kardec, o filme. Vamos prestigiar essa obra nesse ano tão importante, que é 150 anos da desencarnação de Allan Kardec, que aconteceu então no dia 31 de março de 1869. Então, estamos 150 anos, teremos também o filme dia 16 de maio. Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira, a nossa querida Maíse Braga, da Comunhão, Iraci Campos, o Simão P. de Lima, também um grande estudioso do Evangelho e da obra espírita, o Saulo Gomes, que é o outro jornalista que eu falei, ou que escreveu, inclusive, o Pinga Fogo, responsável pelo Pinga Fogo com o Chico Xavier, José Raul Teixeira, esse expositor tão querido, vai também estar conosco, Marcel Sotomayor, que é o autor da biografia mais conhecida do Chico, As Vidas de Chico Xavier, que serviu para a biografia também de Kardec, para a produção do filme, o Adeilson Salles, também muito conhecido, falará também para os jovens, o Rossano também falará para os jovens, Elizabeth Lacerda, Sueli Caldas Schubert, e pela primeira vez nós vamos ter no nosso congresso Divaldo Pereira Franco. Deu para encaixar a agenda com o Divaldo, então foi ótimo. Então, sexta-feira, dia 19 de abril, essa é o fim de semana do feriado, né? Então, à noite, teremos 2 palestras à noite, a do Rossandro e do Divaldo, para os adultos, e sábado e domingo vamos ter a programação com os vários outros palestrantes, inclusive atividades para os jovens. Tem congresso para os jovens com preço bem acessível e para as crianças também. Então, vocês podem e devem inscrever suas crianças e jovens, né? Eles vão ganhar alimentação no local, tá? E vamos ter essa oportunidade também de ter os nossos jovens nesse congresso espírita. Quando você faz sua inscrição, é bom fazer logo, porque a gente agora marca o lugar do auditório, a gente marca a cadeira. Então, quanto antes você fizer, você garante o melhor lugar para assistir ao nosso 5º Congresso Espírita do DF, tá bom?
uma parte da inscrição vai ficar para as casas espíritas, inclusive aqui o Portal da Luz vai receber 10% do valor da inscrição para ajudar aqui também as casas que estão participando. E a Nazareno eu não posso pagar. Quem não puder pagar, solicita uma cortesia. Lá no site da FEDEF, você faz a inscrição, fala